Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Depois de um ano de namoro entre os seus pais, Carolina Barreira Gomes entrou na vida deles e o casamento foi então planejado para se criar uma nova família. Colombiana, que nasceu em Bogotá, ela teve sua infância marcada pela ausência dos pais que trabalhavam muito e especialmente pelo temperamento agressivo e violento do pai. Ninguém era praticante de religião e na juventude ela teve liberdade de fazer o que quisesse, mas só passou por experiências que não lhe acrescentaram nada de valor. Depois de sair de um relacionamento amoroso cheio de bebidas e brigas, sua vida passou por uma mudança de 180 graus. Assim, ela nascia de novo, aos 26 anos de idade e com muita vontade de viver de verdade. Ao encontrar Jesus, ela disse ter encontrado uma pérola de grande preço, mais valiosa que ouro. Os detalhes dessa história a gente fica sabendo agora com a Carolina Gomes, que está aqui com a gente. Oi. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui. Obrigada a vocês. Fala pra gente um pouquinho, Carolina, pelo que foi marcada a sua infância? Bom, eu acho que eu tive uma infância comum, como a maioria das crianças. Pais que trabalham fora, meus pais sempre trabalharam desde jovens. Então, eu meio que assumi a posição de mãe com meu irmão mais novo. A gente ficava sozinho em casa depois da escola e a gente ficava brincando de ser, ou seja, eu era mãe, esquentava comida. Qual a diferença de idade Isso. entre vocês? São 2 anos. Nossa, uma diferença pequena. Pequena, Mas Mas ainda ela quando sempre foi um você... bebê. Quando você ainda era bem pequenininha, com quem que vocês ficavam? No início da nossa infância, a gente morava com meus avós, até uns 4 anos de idade, porque meus pais não tinham recursos para comprar a sua casa própria. Então, por muito tempo, meus pais tentaram sair, mesmo no aluguel, alguma coisa que fosse nossa, porque eram os sogros da minha mãe, e isso dava sempre alguma briga. E meu avô, o pai do meu pai, era muito agressivo também. Então, teve várias situações nas quais ele bateu na gente, que minha mãe ficou desesperada. Então, isso fez com que eles fizessem um empréstimo e a gente saísse da casa dos meus avós. Você disse, né, dessa dificuldade, né, de se morar, dos seus pais, no caso, morarem na casa dos sogros. E com relação ao relacionamento deles em si, do seu pai com a sua mãe? Bom, no início, eu lembro na minha infância era bem tranquila, assim. Como os dois trabalhavam tanto, o tempo de família era pouco. Então, a gente chegava em casa, estava sozinho um tempo, depois chegava minha mãe, cobrava as tarefas e tudo mais, e depois chegava meu pai, umas 8 horas da noite, para assistir a televisão, ver o jornal, a gente comia todo mundo junto e ia para cama. Então, até nesse tempo, eu não lembro de ter brigas entre eles, isso. Mas com o tempo a gente vai vendo mais coisas, eu lembro assim muito, em torno dos 10 anos, uma vez meu pai chegou bêbado em casa. Eu sabia que ele bebia assim, socialmente, que chama. Mas ele chegou bastante, assim, com bastante bebida, assim, e aí, o que aconteceu? Minha mãe disse, não vou deixar ele entrar, porque ele tem que chegar em casa no horário. Eu comecei a escutar a briga, mas eu estava deitada em casa, na cama. Aí, quando
eu só escutava barulho, meu pai tentando abrir a porta de casa e minha mãe falando que não. Aí eu lembro que um momento ele conseguiu entrar e foi bem terrível, porque começou uma briga muito feia. Meu pai começou a querer bater nela, ele estava bastante mal. E eu lembro que eu acordei e eu falei para ele, você não toque nela. E foi uma situação bem difícil. Uhum. Minha irmã estava mais nova, tinha uns 8 anos, e ele só chorava e chorava. Foi um dia assim bem caótico. Quantos anos você tinha nessa época, mais ou menos? Eu tinha 10 para 11 anos de idade. Mas eu lembro na manhã seguinte, mesmo a gente não praticando uma religião assim firme, eu lembro minha mãe falando, Deus colocou a seu pai como o meu esposo e para formarmos uma família. E ele não gosta que a gente se separe. Então, eu vou me manter firme, mas as coisas vão mudar. O amor que eu sinto pelo seu pai não vai ser o mesmo, mas eu vou continuar por amor a vocês. E ela chorando falou isso. E eu entendi que pelo que ela falou, Deus coloca coisas, princípios que não podem ser quebrados. E essas coisas foram ficando, mesmo sem eu ter uma religião. Você falou dessa questão de princípios, né? E que também vocês não tiveram, assim, muita frequência, né? A igreja e tal. Mas o que então embasou mais os seus princípios religiosos? Bom, eu estudava em colégio de freiras. Então, na Colômbia, a religião católica é bem forte, assim. A maioria somos católicos. Nascemos, por tradição, no catolicismo. Então, é bem comum. A maioria das escolas são ou por padres ou freiras. Quantos anos você estudou nessa escola? Nossa, toda a minha infância, desde os 6 anos até os 16. Quer dizer, toda a sua base de princípios religiosos veio dessa igreja. Isso. Desculpa, dessa escola. Da escola. E em algum momento ali, né, naquela escola de freiras, era um internato também? Não. Tá. Eu voltava para casa. Em algum momento ali não te deu vontade de um dia também ser freira? Várias vezes. Quando estava, acho que estava no 3º grau, tínhamos uma professora de religião. Ela era uma freira bem nova, mas ela era um doce de pessoa, assim. Eu via nela Deus. E eu assim, eu queria ser como ela. Mas com o passar do tempo, ela deixou a escola, e ficamos muito tristes, porque ela era bem carinhosa. E depois a gente soube que ela se afastou. Ela deixou os hábitos, não sei como dizem em português. E a gente disse, nossa, mas ela parecia tão firme. Você se lembra de alguma decepção também, assim, que você teve, né, dentro desse sonho ainda de um dia ser freira? Alguma decepção, assim, que tirou esse sonho da sua cabeça? 2 coisas aconteceram bem estranhas. Não sei como funciona aqui, mas quando a gente completa 8 anos, nós somos meio que obrigados a fazer a primeira comunhão. Não sei como se diz. Primeira comunhão. E aí, todos temos que passar pelo padre para confessar os nossos pecados. E aí eu não entendia com 8 anos como que eu tenho que falar para ele. Aí com minhas amigas, conversando, papo de criança, falavam, não, a gente brigou com o irmão, desobedeceu a mãe, e eu não comi o lanche que ela me mandou, deixei lá escondido, coisas assim. A gente programou meio que falar o mesmo com as nossas amigas. E como era tudo por nome o sobrenome, eu era Barreira, então eu estava na primeira, assim, das primeiras para entrar. Quando eu entrei, falei com ele, aí ele falou, você pecou, então você tem que, não lembro agora, 2 Pais Nossos e uma Ave Maria. E lá, me sentou. Aí eu fui lá, fiz a oração, Aí daqui a pouco entrou minha outra amiga. Aí eu disse, ela vai falar o mesmo. E eu escutava, porque a gente estava aí pertinho. E ela falou exatamente igual. Aí ele falou, os teus pecados estão perdoados. Pode falar só um Ave Maria e pode voltar para a sua sala. Eu fiquei indignada. Falei, meu Deus, é muito injusto. É o mesmo pecado, porque eu vou ter que ficar aqui orando. E aí eu fiquei com raiva disso. E desde esse momento eu lembro nunca mais confessei a ninguém. Eu falava, eu falar com Deus sozinha. Você disse que tinha um segundo motivo? O segundo foi, eu teve uma relação muito boa com meus professores já nos últimos anos. Eles sempre foram muito amigos da gente, porque eu participava de várias coisas na escola, teatro, participava da equipe de vôlei. Então sempre estava na escola, além do horário escolar.
E teve uma oportunidade que eu fiquei conversando com o professor e ele se parecia muito com meu pai. Eu sempre brincava com ele, você é o bigode igual dele. E nesse papo aí, uma das freiras já mais velhas da escola, falou para mim assim, muito grosso, falou, vocês depois aparecem grávidas e não sabem por quê. Mas eu não estou fazendo nada. E me puxou para a sala dela, falou um monte de coisas que eu não estava fazendo. Foi uma outra decepção. E aí disse, nossa, agora eu não vou crer mais na igreja. E eu lembro que a gente tinha que orar o credo. Uhum. E tem uma parte que fala, acredito na igreja católica romana. Aí eu ficava calada. Eu falava, não, porque eu acredito que a pessoa que fala de Deus tem que se comportar como ele. Mesmo sem eu conhecer esse Deus ainda, como eu venho conhecendo agora. Sim. Agora, você pessoalmente, né, diz que desde um certo momento você se dirigia diretamente a Deus. Você se considerava uma criança, uma adolescente religiosa? Talvez religiosa não, mas eu acreditava em um Deus que existia. Eu não sabia como conhecer ele, nem como aprender dele. Mas eu lembro quando eu tinha uns 7 anos, eu lembro minha avó passando para mim um santinho, que você chama. Lá eles têm muito do bebê Jesus. Quando o bebê Jesus tem uma igreja que todo mundo vai lá e meio que apresenta as crianças. É bem comum. E ela tinha esse santinho. E ela falava, olha, minha filha, eu não sei se Jesus continua sendo bebê, ela me explicava. Mas sempre que você tenha uma dificuldade, fale com ele. Aí eu tinha ele sempre guardado na minha carteira. E você estava sempre se dirigindo ao bebê Jesus? Sim, ao bebê Jesus. Esse era meu amigo. Agora, na sua adolescência, na sua juventude, como que ficou esse seu lado da espiritualidade? Foi bem difícil, porque foi logo depois da briga de meus pais, o relacionamento deles ficou bem mais distante. E a gente começou a adolescência é uma fase difícil que ou você se firma em algumas coisas ou você se afasta. E aí na adolescência a gente começou a ter mais amigos que já começavam a ter contato com fumo, bebida. Mesmo eu nunca fumando, porque meu pai sempre fumou, mas eu não gostava, você já convivia com isso. Então tinha as festinhas da família e tinha essas atividades aí. E eu lembro de ter amigos já também na adolescência que começaram a consumir drogas e outras substâncias. Então, eu sempre lembrava da minha mãe, que minha mãe falava disso, de princípios. Minha mãe, mesmo não estando muito perto da gente, ela sempre estava marcando presença. Então, ela ligava, ela sempre estava. Onde você está? 7 horas em casa. Ela era mais cuidadosa nisso que meu pai. Carol, a gente vai dar uma paradinha rapidinho aqui na nossa conversa para continuar daqui a pouquinho. E como você pode perceber, uma realidade muito enraizada nos costumes católicos, uma família que passava por alguns problemas. E a gente precisa saber agora qual o caminho levou Carolina Barreira Gomes até um encontro pessoal e verdadeiro com Deus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua a nossa conversa. O curso de Geologia foi na Unesp e a pós-graduação, mestrado e doutorado na USP. Nessas duas universidades eu tive a oportunidade também de ser professor. Eu lecionei na Unesp e na USP durante 13 anos. Com 13 anos, por exemplo, eu cantei um oratório de Beethoven com regência do Eliezer de Carvalho. Eu fiz meu mestrado e doutorado em engenharia na área específica de geotecnia. Chegou um momento que eu finalmente me dei conta que eu não conseguiria viver sem aquilo. Mas talvez minha contribuição maior no NASP foi ter implantado o curso de engenharia civil. Depois disso eu fui fazer pós em regência, fui fazer mestrado e é extremamente prazeroso isso. Meu nome é Naor Neves de Souza Júnior. Meu nome é Regina Mota. Mas eu sou o NASP. E eu sou o NASP. Você tem mais de 18 anos?
eu tenho algo muito especial para você. Nossa, eu já ia esquecendo. Meu nome é Jonas e eu sou voluntário adventista. Oi, Jefferson. Dá cá um abraço. Hoje, você tem um chamado. Por meio do trabalho e testemunho, você pode ajudar muitas pessoas. Também apressar a volta de Cristo, conhecer novos amigos e, melhor, seus horizontes vão se abrir para novas culturas. Isaia que sabe. Mas você pode estar se perguntando, o que eu posso fazer como voluntário? Vem comigo. Educação, evangelismo, saúde, comunicação. Como voluntário, posso fazer muitas atividades diferentes. Aliás, minha fé e dependência de Deus se fortaleceram muito. Além de tudo, fazendo o que eu gosto. Sempre existirá um lugar precisando do seu apoio físico, mas principalmente do apoio espiritual. Você tem hoje uma aventura extraordinária ao lado de Deus. Ele te chama. Você vem? O programa 180 Graus, o ponto da virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é a colombiana Carolina Barreira Gomes. E ela vinha dizendo da sua infância em Bogotá, do casamento conturbado dos pais, da experiência religiosa que ela teve durante longos anos de estudar no colégio de freiras. Mas também você vinha dizendo, Carolina, da sua fase de adolescência, de juventude também, né? Que você começou a descobrir novos amigos, a entrar em contato com outro estilo de vida, né? O que marcou mesmo a sua juventude? Eu acredito que a minha fase na faculdade foi bem interessante nesse sentido, porque eu estudei publicidade também, então a gente começava a ver outros pontos de vista, mesmo que você acha que as coisas têm que ser feitas da forma certa, eu comecei a aprender que não, que a gente pode influenciar as pessoas para comprar, a manipulação, essas outras coisas. E você começa a fazer isso com os seus relacionamentos também. E você acaba perdendo a sua identidade. E eu acreditava que tinha muitos amigos e a gente saía junto para festa e tudo mais, mas no final não tinha ninguém. Quando vem a tristeza, os problemas, esses amigos não estavam por perto. Que decepção foi essa que você experimentou nessa fase da sua vida? Que tristeza foi essa que tomou conta do seu coração? Eu acredito que é quando a gente não tem a Deus na vida como que guiando, não adianta você planejar coisas e tentar seguir o que as pessoas te dizem, mesmo sendo pais, professores, porque chega um momento em que você talvez consiga chegar nesse ponto. Eu me formei e agora eu vou trabalhar, e vou ter meu carro, e vou ter minha empresa. Mas isso não vai preenchendo outras coisas que o coração vai precisando. E eu lembro que eu gostava muito de música, então por várias vezes, quando eu estava em período de tristeza, depressão, não sei se era depressão, eu me fechava a porta do meu quarto e ficava escutando músicas, mas eram músicas que me levavam a pensar em suicídio, em coisas coisas que a vida mesmo não presta, que ninguém te ama. Mas eu sempre no final, eu lembro várias vezes, meu irmão sempre batia na porta. Carol, você está bem, Carol? E aí como é que eu saía desses pensamentos? E aí eu lembro que sempre, eu acho que Deus sempre procura meios para te alcançar. Então sempre tinha uma ligação de alguém, minha avó sempre estava muito presente. Nesse momento, né, nessa fase, você se lembra de um contexto em que foi assim o auge da sua crise, né, do seu questionamento da vida? Sim, eu estava namorando com um rapaz, já tinha 4 anos, a gente já tinha conversado de casamento e tudo mais, mas ele bebia bastante, ele era bem agressivo, ele nunca chegou a me agredir, mas ele tinha comportamentos diferentes, violentos. Mas a família dele era bem católica e assistia bem, todos os domingos estava na igreja.
E a mãe era muito bondosa. E ela me insistia para, vamos à igreja, vai no pequeno grupo, vamos à oração. E aí eu disse, que interessante, eu acho que é isso que falta, eu quero aprender de Deus. Várias vezes pegava a Bíblia e eu disse, mas eu leio como? E aí 2 capítulos de Gênesis e agora? E então eu lembro um domingo que eu fui na igreja, eu estava bem triste e eu queria uma virada realmente na minha vida. E eu lembro que foi pela primeira vez que eu escutei a palavra de sábado. O padre falava de alguma história na Bíblia, eu disse, que interessante, nem sabia que existiam os nomes dos dias na Bíblia. E eu lembro que esse dia eu orei para ele, eu pedi, Deus, eu quero fazer a sua vontade, eu não sei qual é essa, eu sei que eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas me dá um sinal, uma luz, alguma coisa. E eu saí desse dia da igreja e eu lembro que eu fiz uma lista de coisas que eu queria fazer para a minha vida. E nessa lista eu lembro que eu coloquei que eu queria viajar, queria voltar a ver amigos que eu tinha conhecido no meu intercâmbio de inglês, que tinham sido amigos bem especiais, que eu queria ser útil para outras pessoas. E eu coloquei uma série de coisas nessa lista. E guardei na carteira. E essa oração deu resultado? Deu. Essa lista de propósitos? O que Todo. aconteceu a partir dali? Todo. A partir de aí, eu fui chamada para trabalhar na companhia aérea, porque eu já tinha me formado, mas não estava trabalhando na minha área já há 2 anos. E eu estava desesperada em casa, sem fazer nada. Aí eu recebi ligação da companhia aérea, comecei a trabalhar e com 2 meses de estar efetiva, normalmente não saem voos para eles chamam de largo rádio, é dizer, eu não podia viajar para outros países, eu só ficava na Colômbia. Uhum. Mas como eu tinha me esforçado, tinha sido a primeira no meu grupo, saiu um voo para o Rio. E eu tinha muita vontade de ir para o Brasil. E nessa viagem, eu entrei em contato com um desses meus amigos que eu tinha conhecido nos Estados Unidos. E a gente conversou e tudo. E aí a gente começou a estar mais em contato. E aí ele começou a perguntar coisas sobre Deus, sobre o que eu acreditava. Eu não mato, não roubo. Sou boazinha. Sou boazinha, mas não vou à igreja. E não sei, falo com ele à noite quando oro e já. E ele me dizia, você quer conhecer mais sobre Deus? E eu falava, que interessante. Eu pensei que ele estava me paquerando, mas falar de Deus não achava que fosse um assunto. Mas Deus tem os métodos dele. Tem. E pelo coração ele sabia que tinha como chegar até a mim. E foi assim, Hander entra na minha vida, ele larga tudo aqui no Brasil, ele trabalhava como tradutor e vai para Bogotá para me ensinar sobre esse Deus que ele conhecia. Olha, vocês começaram a estudar a Bíblia juntos. Isso. Então, aí eu pedi transferência, porque em Bogotá eu viajava bastante. Aí eu fui na cidade menor para poder ter esse espaço para poder estudar. E essa sua questão do seu encontro com Deus? Porque alguém pode pensar assim, olha, eu acho que ela estava se simpatizando por esse rapaz, um cara legal, então ela acabou aceitando a religião dele. Foi isso? Não, meus pais eu acho que ainda acreditam nisso, mas quando a gente começa a estudar, ele levou uma série de estudos de um pastor bem conhecido aqui no Brasil, Luiz Gonçalves, e o pastor Luizinho, ele é bem direto, e ele falava meio como padre, como quando eu estava na escola. E eu gostei muito das lições, mas eu lembro muito no capítulo, acho que 4 do estudo, ele começava a mostrar algumas coisas da profecia, das igrejas verdadeiras e outras coisas assim, que eu nunca tinha escutado nem lido. E eu lembro que assim, atingiu meu ponto fraco, porque mesmo assim, sem eu ter uma religião, eu estudei a vida toda em colégio de freiras. Sim. E quando eu comecei a ver que o que eu tinha aprendido não estava acorde com a Bíblia, caiu o chão. E eu lembro que eu parei e falei, Hander, para, não quero estudar mais. E eu chorei muito. Ele ficou assustado e falou, não, tudo bem. Mas eu lembro que esse dia eu orei muito a Deus, falei, Deus, eu te pedi uma mudança, você está me dando essa mudança. Eu preciso aprender a entender
a sua Foi isso que você vontade. pediu? Às vezes a gente tem que ter cuidado com o que pede Deus, porque a vida que Deus quer te dar é totalmente diferente. Depois não dá para você simplesmente ignorar e continuar. Agora, Carolina, se você pudesse destacar um fator assim que foi o decisivo, falou, olha, a partir daquele momento eu decidi, aceito seguir a Igreja Adventista, aceito seguir essa vida de caminhada com Deus, me propor a seguir os seus princípios. Eu acredito que o que eu mais gostei de tudo que eu tenho aprendido é sobre o sábado. Eu achava interessante, por exemplo, que na companhia aérea nós éramos obrigados a trabalhar 6 dias, descansar 1. O 7º era dia de descanso. Mas pela questão do espanhol, eu não entendia que o 7º era o sábado. Era o domingo para mim. Eu contava desde a segunda-feira. E isso para mim era muito confuso. Mas quando eu comecei a estudar mais e comecei a aprender do sábado, eu falei para a Hander, eu não quero me batizar até eu entender realmente que esse é o dia de Deus. E que Ele quer separar esse dia para nós. Quer dizer, quando você entendeu a verdade do sábado, então aquilo dali foi o ponto decisivo para você. Carolina, a gente tem aqui no nosso programa um momentinho de umas perguntas rapidinhas, um ping-pong. Okay. E eu vou falar uma palavra e você me diz o que vem à sua cabeça, tudo bem? Tá bom. Vida. Deus. Beleza. Minhas filhas. Educação. A Bíblia. Pecado. Tudo que te afasta de Deus. Sucesso. Fazer a sua vontade. Dinheiro. O ouro e a prata são de Deus. Ele me empresta. Futuro. Morar na Canaã Celestial. Jesus Cristo. O meu intercessor e amigo. Um privilégio. Ter conhecido a Igreja Adventista. Um pedido. Que meus pais abram o coração deles. Um medo. Medo. Não fazer a vontade de Deus. Uma grande verdade. O sábado. Uma grande mentira. Nossa, tem tantas. Eu acho que uma grande mentira. A fama que este mundo te pode oferecer. Casamento. Fortaleza. Morte. Só um passo a mais. Justiça. Quando Deus esteja conosco. Um sonho. Ver minhas filhas no céu comigo. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Está em Eclesiastes 3:11 e eu vou ler. Pode ler. Que eu sei em espanhol. Eu vou ler aqui. Diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que éste possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Que coisa linda, Carolina. Essa experiência da conversão é realmente uma coisa marcante. A gente agradece muito. Obrigada a vocês. Agradece por você ter se disponibilizado em vir dividir a sua história, um pouquinho de você com a gente. Que Deus proteja você, o Hander, suas filhas. Que todos os seus desejos sejam realizados de acordo com a vontade de Deus. Amém. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por ouvir essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.